me chamo Fernanda, sou moradora da ocupação Dandara. Moro aqui na Dandara há 10 anos e faço parte do coletivo Aura da Luta e sou militante pelas Brigadas Populares. Sou Lu Dandara, sou moradora da ocupação Dandara, sou mãe, estudante de pedagogia, faço parte de vários projetos dentro da comunidade e estou circulando aí pela cidade também. Meu nome é Laila Lamara, eu tenho 28 anos, estou profissionalmente na música há acho que um pouco mais de 10 anos. Acho que é isso, né? Ué, eu sou Luciana, sou uma mulher negra de 36 anos. Minha formação é em fisioterapia, eu hoje estou funcionária pública no município de Contagem. Sou filha da Lúcia e do Walter. E é isso, essa sou eu. Eu sou Flávia Nolasco, eu sou mãe da Maria Flor e do Antônio, eu gosto muito de trazer minha maternidade também no meu corpo, na minha luta. E eu construo as Brigadas Populares, que é uma organização política feminista, antirracista, anticapitalista, que acredita que a gente tem que mudar essas formas aí de se relacionar consigo, com o outro, com o mundo, né? Desde 2005. E também aqui na Dandara, como foi uma ocupação construída pelas brigadas, eu participei, antes da gente fazer a ocupação da Dandara, dos encontros com as famílias, de pensar toda a estratégia de ocupar esse território. Então, desde 2008, que a gente foi pensando em conceber na Dandara. Então, Dandara é um território que eu tenho muita paixão, muito amor, muito afeto, para além da dimensão política da luta por moradia. Eu acho que a primeira coisa é o fato da gente estar numa ocupação que foi toda pensada e gerida pelas Brigadas Populares, lógico, com a participação dos moradores, né? A gente está nesse território de luta que foi construído através da luta das Brigadas Populares por moradia. E como organização, a gente tem feito muitos dos nossos trabalhos de forma conjunta, né? Então, assim, é uma roda de conversa que vai ter na Aura sobre vários assuntos. Geralmente vem alguma pessoa ligada às brigadas para fazer essa atividade junto com a gente. A gente também sempre está participando das atividades das brigadas e uniões, né, e projetos que eles resolvem desenvolver. Junto com as ocupações também a gente tem feito um trabalho muito junto com as brigadas, né, que fora da Dandara tem várias outras ocupações, não só em BH, mas em Minas, que a gente tenta dar esse apoio, né, na medida do possível, né, dentro das nossas condições. E é isso, assim, muito dos trabalhos que a gente desenvolve é conectado com eles, né, seja no ambiente da Aura, seja dentro da cidade. Então, eu também sou parte, enquanto mulher, da Aura. Então, além de acompanhar o grupo e estar junto, são mulheres que eu também já tinha uma relação. A Lu, a gente tem uma relação de mais de 10 anos, a gente já construiu a Frente de Juventude aqui na Dandara, então, de alguma forma, ela acompanha a minha vida, eu acompanho a dela. Mas as brigadas com a Aura, a gente tem algumas parcerias em relação, por exemplo, uma campanha de enfrentamento à fome, né, de conseguir as cestas básicas, de pensar de como também estar junto para resolver esses problemas. A gente faz algumas parcerias com rodas de conversa com as mulheres para pensar também esse espaço de construção, de reflexão, de empoderamento nosso, a partir de um acúmulo que as brigadas têm em várias ocupações, mas também a partir da especificidade aqui das mulheres que são atendidas ou que constroem a Aura. Então, a gente tem uma relação política, a gente tem uma relação de afeto, a gente tem uma relação de aprendizado no dia a dia, conjunto. Acho que é um pouco disso. Assim. Eu estou dentro de uma comunidade, né, chamada Dandara, aqui na região da Pampulha. E essa comunidade foi idealizada pelas Brigadas Populares, né? O estudo do terreno, né, processos e afins.
E agora, mais recentemente, a gente tem feito, o pessoal das brigadas tem feito um bloco das ocupações, né, para a gente ocupar esse espaço, né, de festa, que dá para a gente também uma voz, uma representatividade, e levar a nossa história para dentro do carnaval, né? Eu nunca estive inserida em nenhum bloco de carnaval, mas agora com essa pegada das brigadas de criar um bloco das ocupações, a gente tem tentado participar o máximo possível e levar a galera da comunidade que muitas das vezes está para fazer uma venda, garantir uma renda, né, nesse período, mas também para curtir e viver esse momento que é o carnaval. Hoje a gente está construindo o bloco das brigadas, que é um bloco que compõe várias outras ocupações, né? Tem vários outros moradores de outras ocupações. E a gente está nessa construção. Eu nunca fui uma pessoa carnavalesca, embora hoje eu esteja me tornando, mas eu não tenho muita experiência com o carnaval. Eu sei muito desse movimento que as brigadas estão fazendo agora, sabe? De unir as ocupações, jovens, mulheres, de unir essa luta que é uma luta, né, igual, né, a luta por moradia, e colocar esse bloco na rua, assim, né, o povo tocando, né, de ter aula de percussão para poder aprender a fazer isso, e que é uma coisa que a gente aprende para brincar o carnaval, mas que a gente aprende também para quando tem as manifestações a gente ter a nossa bateria na manifestação, sabe? O bloco das ocupas. A gente começou ano passado a sentir uma necessidade de ter um bloco mobilizador para as lutas, para pensar as resistências dos territórios, mas também para pensar como que a gente ia ocupar os atos do Fora Bolsonaro, os atos contra a mineração, os atos por luta por acesso a direitos, né? Saúde, por exemplo, em relação à Copasa, saúde não, água, né? Em relação à Copasa. E aí nós começamos a reunir a juventude dessas ocupações, começamos a fazer aulas, às vezes aqui na Dandara, na Guarani Caiová, na Candeeiro, né? Nas ocupações reunimos e juntava e ia na tora mesmo para os atos de rua. Chegava lá, meia hora a gente fazia um ensaiozinho. E a gente foi indo e foi ganhando forma, foi ganhando corpo. E a gente agora está concebendo melhor o que seria usar dos tambores como também instrumento de organização popular, organização da luta e organização da gente mesmo. O bloco, ele começou com a proposta de ser um bloco de carnaval, porque eu acho que hoje ele não é só um bloco de carnaval, mas ele começou em 2015, foi quando a gente fez a primeira reunião lá na Praça Floriano Peixoto, com as fundadoras, que é a Vi Coelho, a Gal do Vale e a Cláudia Manzo, né? As três são musicistas e a ideia primeira era dar voz às mulheres por meio do canto, né? E aí a ideia micro era cantar as músicas das mulheres da região metropolitana de Belo Horizonte. E foi assim que começou o Bruta. Nosso primeiro cortejo foi ali em frente ao Bem-vinda, no Santa Teresa, né? Que é um centro de referência para as mulheres vítimas de violência. E foi assim que começou o Bruta. E ele foi crescendo e hoje eu vejo ele muito mais como um coletivo do que um bloco de carnaval, que continua para dar voz, mas hoje eu vejo que ele dá voz para as pessoas, com foco nas mulheres e por meio das mulheres, né? A gente fala muito mais do mundo das lutas com um viés feminista. E aí eu acho que hoje o Bruta Flor é muito maior do que ele começou, né? O bloco foi criado em
2015, 2016, assim. A proposta era ter um bloco, tipo assim, na época que foi pensado o Bloco Tapa de Mina, tinha os blocos femininos que tinha em BH era só de maracatu. Não tinha os blocos igual os outros blocos que tocavam samba reggae, samba duro, ijexá, essas coisas. E a gente queria, eu acho que o Bloco Tapa de Mina foi inspirado no Ilu Obá de Mi, que é um bloco de São Paulo, que são 400 mulheres saindo no carnaval assim, e a nossa ideia era essa, misturar todo mundo, sabe? Não ter uma coisa só de uma linhagem, era misturar tudo. Tudo que eu falo de ritmo e tudo, todas as pessoas, né? Tanto as com mais condição, tanto as com menos, tanto as... tipo assim, a galera da periferia quanto a galera, né? Esse foi o intuito, assim. E trabalhar isso, né? Da gente se... Como é que eu falo? Da gente ser mais unidas, né? Porque eu não, no meio da música, assim, não rola muito isso, essa união, sabe? Vamos supor, eu moro numa periferia, fulano mora num lugar melhor, e a gente se entender num ponto que a gente consegue se ajudar. O intuito era isso, se unir mais, criar um movimento feminino, assim, com mais interação, né? Vamos falar assim. Eu acho importante falar, né, que ele foi formado por duas mulheres negras, que é a Vi Coelho e a Gal do Vale, e uma mulher latina, que é a Cláudia Manzo, que ela é chilena, mas ela mora aqui no Brasil há muito tempo, tem uma história de vida muito interessante. E aí foi muito potente o encontro das três, porque elas têm histórias muito diferentes para dar origem ao Bruta. E que o Bruta é um organismo fluido, né? A gente já teve várias formações e cada formação amplia, cada formação agrega e deixa o Bruta Flor mais acolhedor para diversos perfis de mulheres. Para mim é isso, Bruta Flor. Da onde que vem o nome Tapa de Mina? Os caras, quando toca muito, tipo, vamos colocar... os caras, quando tocam muito, eles falam que o cara tem pegada de rua, tapa de rua, porque tem muita galera que estuda, vamos colocar o timbal, estuda timbal. Aí quando a pessoa não toca bem ou não tem um som bonito, a galera fala que a pessoa tem mão de alface. Agora quando a pessoa toca pra caralho, fala que a pessoa tem tapa de rua, que é as maldades que você vai pegando. Aí eu tô assim, uai, se tem o cara que chama o outro, que toca bem, fala que o cara tem uma pegada, um tapa de rua, a gente tem que fazer o tapa de mina, porque tem muita mulher que toca muito. E daí que veio o nome do bloco, Tapa de Mina, para mostrar que as mulheres que estão ali é cabulosa, ela toca muito, ela tem essa pegada da rua. Eu comecei na percussão, assim, eu acho que já veio, né? Porque eu sempre gostei de tocar percussão, assim. Tocava nas panelas da minha mãe doidava, já arrebentei vários baldes, várias bacias. Aí depois eu comecei a esperar ela sair. E fui tocando, assim. E essa questão da mulher na música, no sentido percussão, começou com preconceito comigo, assim. Eu já vi isso dentro da igreja. Eu cresci na igreja evangélica, né? Aí eu gostava de bateria, sempre gostava, assim, mas nunca tive condição de entrar numa aula e tal. Aí tinha um culto na minha igreja, que era às terça-feiras, que ninguém gostava de ir. Tipo, ia só as irmãs fervorosas, assim, né? Aquelas que tá ali batendo ponto. Aí eu comecei a ir nesse culto pra me tocar bateria. Aí comecei a tocar e tal. Aí ali eu fui pegando, né? Fui começando. Aí eu comecei a chegar mais cedo na igreja, porque o baterista sempre chegava atrasado.
E aí eu comecei a tocar nos outros dias. Aí o que ele começou a fazer? Tirar os pratos e levar para casa. Aí, como eu sou, tipo assim, você tá batendo de frente comigo num lugar, velho, que é pra gente dividir um espaço. Aí ele começou a levar os chimbal. Aí eu pegava os pratos de ataque ou de condução e colocava aqui e tocava. Aí ele levava todos os pratos. Eu tocava só na caixa, no bumbo, no trem, pá. Aí chegou um ponto que ele viu que eu não ia desistir, ele virou pra mim e disse assim, aqui, chega mais cedo que eu vou começar a te ajudar. Porque ele viu que eu não desisti. E aí foi minha caminhada. Aí comecei a tocar, fiquei. Depois eu entrei para um projeto social que tinha no meu bairro, fazendo percussão assim. E sempre os professores homens, né? E eu sempre gostei, eu gostava de tocar, mas eu era muito da turma da bagunça, assim, né? Eu gostava de uma bagunça. Eu era aquela pessoa, nossa, gente, quem me vê hoje em dia, assim, eu era aquela pessoa, acho que eu não era pessoa ainda, porque eu não estava formada como pessoa, mas eu era muito de julgar o próximo. Se ele era diferente, cabelo diferente, cor diferente. E eu lembro uma vez que o meu professor de percussão levou uma percussionista para tocar. Aí ela levou um timbal para tocar. Aí eu lembro que eu tava fazendo bagunça, assim. Aí a mulher começou a tocar, e tipo assim, debulhando o timbal. Ô, gente, eu nunca vou esquecer disso na minha vida, assim. Todo mundo fazendo bagunça, eu tô assim, para. Vamos prestar atenção. Eu virei... Naquele dia foi o dia que eu decidi que eu queria ser percussionista, que eu queria tocar. Porque, tipo assim, a minha vivência na música, de ver percussionistas, era sempre homens tocando, né? Eu nunca tinha visto uma mulher. Aí, do nada, o cara leva uma mulher que tocava pra caramba lá. Eu fui e falei, eu quero isso. Daquele dia, eu virei, tipo assim, a melhor aluna. Aí minha mãe, como eu era bagunceira na escola, mas eu era bagunceira, gente, não é porque eu era pessoa ruim, é porque eu era filha única. Então chega num lugar que tem um monte de gente pra brincar, pra conversar, eu me soltava. Aí minha mãe, de castigo, pra me colocar de castigo, ela falava, você não vai no projeto sábado. Então, aí eu já dava um jeito de ir lá falar com a diretora do projeto, que minha mãe não quer deixar eu vir esse final de semana, liga pra ela, fala com ela. Aí ela ia, Márcia, não é assim que funcionam as coisas. Parará, pororô. Aí minha mãe, beleza. Aí eu comecei a firmar mesmo, estudar tudo e tal. Aí, no ano, isso foi 2009 que ela foi lá tocar. Quando foi final de 2010, uma professora da escola de geografia me deu o cartaz do Valores de Minas. Aí eu não consegui me inscrever porque eu perdi a data, mas eu falei, ano que vem eu vou me inscrever. Aí eu esperei a data e tal, me inscrevi. E eu sou assim, eu sou muito tímida para falar, né? Aí chegou lá os professores me entrevistando, mas por que você tá aqui, que não sei o quê? Não, mas você não tá me convencendo. Aí eu virei e falei assim, olha só, vamos fazer o seguinte, eu sou uma pessoa muito tímida e ruim para falar. Não sabe o que você faz? Me dá uma chance, que eu não vou te decepcionar. Aí, no meu primeiro dia de aula de percussão, quem é que estava lá me dando aula? A mulher que estava debulhando o timbal há 1 ano atrás. Eu arrepio quando eu falo isso, que foi cabuloso demais isso pra mim. E tipo assim, sabe, 1 ano atrás eu falei que aqui dali ia ser minha profissão, e 1 ano depois eu vou ter aula com a pessoa, sabe? 1 ano de conhecimento, 1 ano de estudo. Isso pra mim foi muito, muito... muito cabuloso, assim, pra minha história, sabe? Aquilo ali me deu força. E me deu força nesse sentido de que a gente conversava também fora dessa história de percussão, que esse caminho ia ser difícil por isso, porque é um espaço de homens, sabe? Mulher não pode tocar, mulher não sei o quê, mulher não sei o quê. Então ali eu comecei esse caminho que eu tô até hoje, assim. Eu cheguei no bloco só com a ideia do que ia ser, né? Porque a Vico, ele é minha prima, comadre, enfim. E aí então eu entrei como pessoa que foi escutar a proposta, meu primeiro momento no Bruta. E aí a gente começou a se juntar, e aí eu ajudei a espalhar a ideia.
E nesse momento era isso, né? Muito pequenininho, a gente só estava vendo o que ia acontecer. E aí, depois do primeiro... Aí no primeiro cortejo eu ajudei na organização, mas não existia uma produção, né? O Bruta Flor ainda estava se consolidando, ele estava no meio do caminho de ideia e concretude, assim, não tinha ainda um formato. E aí, elas fizeram essa base, e aí Vi Coelho e Gal do Vale foram prosseguir, e não conseguiam muito assistir o Bruta, ficou a Clô, né, a Cláudia Manso, e aí ela começou com a ideia da produção. A produção aconteceu e eu entrei depois, mais próximo do segundo cortejo. E desde então eu fiquei na produção do Bruta Flor. Eu sinto a produção como um coletivo, então o meu papel é de mulher construindo espaço para mulheres, assim. Eu me sinto assim na produção. E me sinto, na verdade, num lugar organizacional mesmo, de representando, escutando, filtrando para a prática possível. Acho que meu papel no Bruta é esse. Eu no bloco, no primeiro ano e no último, acho que eu fui um pouco de tudo, né? Eu regi, eu produzi, eu fui 1001 utilidades, né? Mas foi bacana, assim, dei oficina, corri atrás não sozinha das coisas, porque graças a Deus tinha muita gente para ajudar, mas eu acho que foi um pouco disso, né? Eu fui uma das idealizadoras do bloco, e dentro do bloco eu fui um pouco de tudo, né? Produção, regente, aí tive que fazer arranjo, ensaio, tudo foi eu ali no primeiro e no último ano, porque no segundo ano tinha mais gente, né, trabalhando no bloco. Como a proposta do Bruta é dar visibilidade a todos os perfis de mulheres, a gente sempre está onde a gente precisa estar para falar e para fortalecer. Então, sempre que existirem eventos que estiverem propondo a luta pelas minorias e que estejam em confluência com o que o Bruta Flor defende, a gente está junto para fortalecer, né? No lugar de mulheres que têm voz. Então, a gente faz parte das manifestações, dos movimentos negros, LGBTs, das ocupações. A gente vai estar em ambientes formais que queiram e tenham espaço para a gente falar. Então, a gente quer ocupar, né? Rola algumas apresentações, né? Igual a gente já fez alguns eventos, já fizemos uma roda de conversa com as meninas do Não é Não e logo após uma apresentação na Google, né? Acho que isso também ajuda a movimentar, né? Esse espaço da música com as mulheres, né? Porque muita gente nunca tocou, nunca fez um show e o povo fica animado, né? Isso é massa. O interessante também é pensar que quando a gente, né, os moradores locais, igual lá na GK, talvez comunica, fala, não, a gente está pensando em construir uma horta, mas quando chega o pessoal da percussão fazendo barulho, o pessoal sai de casa e quer ficar perto. O que esse povo está trazendo de novidade? Está dialogando de que forma? Então as pessoas saem. Quando é aqui, os moradores de outra rua vêm para poder ver que barulhada é essa que a gente está arrumando. E acaba ficando porque se identifica, né? Uma das participações que a gente fez, foi uma das participações muito importantes do Bruta Flor, foi no momento que estava se organizando um fortalecimento para o Hospital Sofia Feldman, que estava entrando num processo difícil financeiro, né? E aí havia uma discussão se o hospital ia conseguir continuar com a proposta de parto humanizado. E a gente foi convidado para participar dessas manifestações. E foi muito importante, porque é isso, né? Somos mulheres que vamos representar todas as mulheres também. Então,
foi muito importante, tinham muitas mães, médicos, militantes, foi no parque municipal, então era um lugar de acesso, né, popular. E aí foi muito bonito, muito importante. A gente foi com a nossa bateria, todas floridas. E foi muito bonito, muito legal. Porque o Sofia Feldman é muito importante para o Brasil, e é uma referência, e para a gente, mulher, ele tem que existir, né? É a luta da gente pela humanização da mulher. E ele é uma referência muito importante. Então foi um privilégio poder participar de lá do movimento e fazer parte da história de Sofia, né? Eu não tenho muita experiência com carnavais, né? Mas eu já fui em carnavais em outras cidades e eu acho que o pouco que eu vivenciei, transitando bem pouquinho, eu acho que o carnaval de BH é muito singelo em vista de outros locais que eu já tenho visto. Poderia ter uma potência maior, porque a gente tem capacidade para isso. Nossa, então... Eu venho de uma família evangélica. E aí, assim, eu tenho várias fases da minha vida com carnaval. E na minha adolescência, assim, morava no Novo Arão Reis e tinha ali na Via 240 o Carnaval da Afonso Pena, que é aquele de escola de samba, né? Tinha sido transferido para aquela avenida. E num período eu fui no carnaval lá, curti demais. Só que também, nesse período do carnaval na Via 240, eu voltei para a igreja. E aí eu comecei a demonizar esse espaço, assim, né? Então, eu participei do carnaval evangelizando na Via 240. E depois eu venho para Dandara e depois de um tempo já não sendo mais, né, de nenhum grupo religioso, começo de novo a enxergar o carnaval da forma que o carnaval é. E tive uma experiência enquanto ambulante no carnaval, apoiando outros ambulantes, assim, eu ia para curtir o carnaval, porém estavam ali pessoas que eu conhecia e que estavam trabalhando e eu ficava ali também ajudando a vender. E tenho também essa experiência de curtir mesmo, de ir, né, junto com os blocos, viver isso, assim, né? Eu acho que um dos melhores, assim, que eu participo, na verdade dois, assim, que eu guardo muito, assim, que eu vivi eles, foi um em Ouro Preto, assim, que é um carnaval que eu fiquei, assim, louca. Foi quando eu, de verdade, me apaixonei pelo carnaval, consegui compreender o carnaval, apesar de todos os ensinamentos que eu tinha tido, assim, né? Que era essa festa de amor, de liberdade. E acho que foi meu último carnaval antes da pandemia, assim, que foi espetacular. Inclusive, eu fui atrás de um bloco que a regente era professora do cursinho da Andara, porque tá tudo conectado. E aquilo para mim foi muito diferente, assim. E acabei conhecendo outros blocos, né? Eu não vou lembrar os nomes, assim, dos blocos, mas, assim, um bloco mais... eu acho que é Angola Janga, eu acho que é. Que, assim, só os pretos, assim, eu fiquei, tipo, com muita vontade de passar pra dentro da corda e tá ali vivendo aquilo, assim. Eu acho que é isso, assim, da minha história no carnaval, assim, de encontrar as pessoas, né, porque, assim, a gente encontra na militância ou a gente encontra no carnaval, né, e com a pandemia a gente não tem se encontrado em nenhum e nem no outro, né, tudo muito distante. Minha relação com o carnaval, antes de crescer, né, antes de começar a ter esse tanto de bloco popular, eu sou lá do Pindorama. E a minha memória de carnaval era considerado um carnaval puxa-faca, assim, sabe? Que era aquele carnaval que sempre dava confusão. Então eu era às vezes proibida de ir, porque era lá na Avenida Brigadeiro. E é aquele carnaval que a prefeitura fazia um em cada regional. Então eu cresci entendendo que isso, né, para ter essa festa, era a prefeitura que ia fazer.
e era cada regional uma, e eu acompanhava esses fóruns de cultura, então o carnaval me chamava muita atenção nesse sentido, mas aí a gente não podia ir, eu não podia ir, porque, ou ia só se tivesse alguém na família, porque falava, é os carnaval puxa faca, então era meio queimado. E aí, eu tenho uma memória de carnaval a partir de 2011, quando minha filha nasceu, porque aí, no ano seguinte que ela nasceu, foi o primeiro carnaval que eu fui, assim, mais popular da cidade. Eu lembro que eu vesti ela e aí eu encontrava com os amigos na rua. Eu falei, gente, o que aconteceu com essa cidade? Então, eu não vi quando a chave mudou, assim, sabe? Quando a cidade ganhou um outro contorno, mas eu vi que foi crescendo muito. Em 2014, eu mudei daqui, fui para o Vale do Aço, e quando eu voltava, o carnaval era uma data que eu vinha, porque era muito bonita essa dimensão da quantidade de blocos que foram surgindo, de vários temas, como que foi crescendo, né? Assim, a Fê acha que é singelo, mas para mim o último carnaval ter, sei lá quantas milhões, mais de 5 milhões de pessoas, né? Começou a ser um espaço tão grande que esvaziou o carnaval das cidades do interior. Eu era de Pompéu, sou de Pompéu, minha família, então eu ia para o carnaval de Pompéu. Não tinha, Belo Horizonte ficava vazia, né? Ou se não queria encontrar ninguém em Belo Horizonte, era vir para o carnaval, era Afonso Pena vazia, não circulava carro. Então está um processo muito bonito, com essa diversidade de temas, de formas de ocupar. Tem ainda uma necessidade de democratizar mais o carnaval, que ele é muito concentrado no centro, mas tem os blocos que têm uma iniciativa de ir para uma vila, de ocupar bairros de periferia. Então você vê que tem esse tipo de iniciativa. Só que eu também conheço um pouco da história, da tradição de cada bloco. Então eu vou no Como Telhamas, por exemplo, que tem a pauta da América Latina que me atrai. Sagrada Profana, que tem essa coisa com o feminismo das mulheres também. Aí alguns blocos que eu vou circulando é porque os amigos chamam, e eles vão, eu vou na onda dos amigos, não é porque eu tenho uma apropriação assim, do carnaval, e é algo que eu acho que vale a pena pesquisar mais, né? A história, da onde que veio, assim, eu acho que falta um pouco disso para entender a dimensão do carnaval. O Carnaval de BH, ele sempre existiu, assim, desde mais de 100 anos atrás, né? E a gente faz parte do Carnaval Transformado desde 2009, né? Quando começa a Praia da Estação, protestando pela ocupação das praças, né? A gente tinha um governo que decretou que as praças não poderiam ser para todo mundo e utilizadas da forma que a população gostaria. E aí é o momento que começa o fomento desse carnaval que a gente conhece hoje, né? E, enfim, foi muito legal poder participar da Praia da Estação no inicinho e, né, protestando. Então, o carnaval de BH, nessa proporção, ele vem de uma semente muito política, né, de manifestação. E hoje, e que bom, porque aí puderam surgir tantos blocos como o Bruta Flor, mas hoje a gente tem que ficar muito atento, né, porque ele ganhou uma proporção muito grande, virou um evento turístico da cidade, e em alguns momentos a coisa se perde no sentido de fomentar a economia da cidade. É importante, com certeza, para a gente também, né? Para o bloco também. Mas em muitos momentos a gente tem que lutar para que o carnaval, hoje a gente tem que lutar para que o carnaval de BH também seja político, sabe? Essa virou uma luta dos blocos políticos e militantes. É assim que eu vejo o carnaval. É incrível, é lindo, a cidade tem uma visibilização que não existia, com certeza, mas a gente não pode perder a origem dele, né? E essa agora é uma luta pra gente também. Eu curto o carnaval. Na verdade, eu não curto para curtir, porque eu não gosto. É uma revelação, né? Eu não gosto de carnaval. Não gosto de muita gente, aquela muvuca assim, aqui dele me dá um desespero, assim. Mas eu gosto para trabalhar, para estar num bloco, para curtir e tal, nesse sentido, trabalhando. Eu acho que o carnaval
é um ato político, mas hoje em dia não é para todos, né? A gente pode ter uma base nesse de 2000, que foi meio clandestino, mas as festas foi tudo privatizada. Aí a primeira ideia das ligas de bloco, que antes era uma, agora tem várias, né? A primeira ideia era pegar um mercado tipo da Lagoinha ou do Santa Teresa e fazer o carnaval lá com as bandas dos blocos e cobrar um valor simbólico, tipo 5, 10 reais. Aí massa, né? Vendia as coisas lá dentro e tal. Só que isso não aconteceu. Aí foi para os outros lugares e tipo assim, nos anos normais, porque a gente não está vivendo anos normais, né? Nos anos normais, o carnaval é de rua. Então, a grana que você tem, vamos supor que você mora no Barreiro, igual eu. Aí você tem 60 reais para curtir um dia de carnaval. Então, 10 é da passagem, 5 para vir, 5 para ir embora. Então, você tem 50 reais ali para você beber. Então, você vai comprar um latão, você vai comprar não sei o quê, não sei o quê. E se você fosse numa festa fechada? Porque as mais de boa era 30 reais o ingresso. Mas teve festa aí que tava 100, 150, 200, 400 reais. Como é que você curte? Sabe, se você é dessa região assim, mais afastada. Então o carnaval e nos outros anos normais também a festa, tinha muita festa que era privatizada, né? Era para quem tinha dinheiro. E eu toquei em várias dessas, assim. Você vê a diferença começa na porta, pelo segurança, né? Tipo assim, eu acho que o carnaval podia ser mais para todo mundo, né? Igual ele é falado, mas não é feito. Eu concordo que os blocos têm gastos. Principalmente que os blocos grandes, eles querem ser grande. Então a galera tem gastos, mas eu acho que, sei lá, você faz 4 ensaios no mês, todos fechados e pagos. Por que você não pode fazer 2 abertos, liberados para o público? Ou se não, faz 2 fora desse centrão aqui, sabe? Santa Luzia, Barreiro, Vespasiano, Venda Nova, para a galera de lá curtir, sabe? Mas acho que é um trabalho que ninguém tá afim de fazer, de correr atrás assim. Então eu acho que o carnaval, ele tá muito elitizado, né? Eu sei que eu vivo dele, eu trabalho, mas é a realidade. Hoje em dia, a gente ainda tenta fazer um carnaval assim, de rua para todo mundo curtir, igual o Tapa de Minas. A gente sai no mesmo lugar 2 anos, que o primeiro ano a gente não saiu sozinha, a gente saiu com Bruta, no Carnaval das Minas, o primeiro ano. Aí os outros 2 a gente saiu com as meninas também, mas foi fazer o nosso. E a gente faz na mesma rua, no Santa Efigênia. Então, tipo assim, a gente já ganhou a confiança dos vizinhos, a ponto da galera abrir a porta da casa pra gente usar banheiro, pra gente trocar de roupa. No último ano deram até comida. Então, eu acho que quando a gente vai criando esse vínculo, tipo assim, a gente não cobra nada. Mas só que a gente faz um carnaval menor, mas a gente faz... Antes, no começo, eu queria que o Tapa de Minas fosse gigante, assim, sabe? 100 mulheres, pá. Mas depois eu vi o trampo que isso ia dar, sabe? Aí eu comecei a curtir o trem pequenininho. Por quê? Todo mundo bebe, todo mundo fica louco, todo mundo toca, todo mundo curte. E é aquele negócio pequeno que você consegue controlar. Então, hoje em dia, eu prefiro que ele seja pequeno e todo mundo curta, fica louco, pai, do que ser aquela coisa gigante e eu ter que preocupar com segurança, com não sei o quê. Então, eu acho que a minha vertente para ajudar esse carnaval, porque, tipo assim, eu também não posso pensar só porque eu sou pequena, eu não vou fazer uma coisa. Então, a minha diferença para esse carnaval, eu acho que é isso, fazer a coisa ali pequena, mas que todo mundo pode ir lá curtir. São algumas críticas, assim, em relação a saber que
o nosso povo, ele, muitas das vezes, ele não consegue curtir o carnaval. O carnaval, ele é muito mais a garantia de uma renda. Então tem muito isso, assim, da gente estar construindo o carnaval pra galera que tem grana, né, que tem condição de, inclusive, de fazer o próprio carnaval, igual a gente viu aí durante a pandemia, né? E por outro lado também é esse encontro, assim, né, da nossa resistência, né, de festejar as nossas lutas. Muitas das vezes a gente está fazendo isso no carnaval. Então fica essas duas questões, assim, né, do quanto que muitas das vezes a gente não pode brincar o carnaval e do tanto que é importante pra gente ter o carnaval, tanto para brincar quanto para sustento da família. Assim, é muito diverso e é muito legal que seja assim, né? Os blocos aqui de BH. Então, a gente tem várias vertentes, né? Dos movimentos minoritários. Então, temos vários blocos feministas, Bruta Flor, Sagrado Profana, Clandestinas, o Tapa de Mina. E assim, cada um com a sua linha, representando também com diferenças, mas em algum momento se unindo no discurso. E aí temos outros, o Alô Abacaxi, que está muito mais na linha do movimento LGBTQIA+, assim. Temos blocos afros. Então, assim, muitos outros blocos que defendem diversas linhas, mas que todas estão entrelaçadas, né? E é muito legal, porque como a maioria começa junto num momento semelhante, a gente conseguiu e consegue fazer movimentos juntos e trocar muito, né? Então, assim, a gente tem bloco para todas as bandeiras, eu acho, ou quase todas, né? Tem algumas que estão precisando ser contempladas também. Mas é isso, muito. E a gente consegue trocar em muitos momentos, é muito bom, muito rico. Eu percebo hoje como fundamental a presença dos blocos em todos os espaços de articulação que eu construo. Então, eu estou, por exemplo, na frente Povo Sem Medo, ou na construção do Fora Bolsonaro, ou nos atos em relação ao Dia Internacional das Mulheres. E aí, sempre nos debates falam, precisamos de trazer a dimensão festiva, precisamos de agregar também a cultura, né? Não achar que a cultura também não é um ato político. Então, eu vejo que está cada vez mais imbricado, articulado a dimensão dos blocos, pela própria construção, eu acho, em Belo Horizonte, de não ter sido uma construção institucional política de cima para baixo, mas foi algo que foi crescendo e nascendo enraizado, né, nas relações do povo mesmo, das pessoas que acreditavam que era possível fazer um outro carnaval. Então, essa história marca também a contribuição que esses blocos, vários, né, não todos, tem blocos, eu acho, que são comerciais, eu acho que tem blocos que são patrocinados por grandes empresas que têm uma outra pegada, mas tem muitos blocos na cidade que hoje exercem um papel fundamental de projetar lutas, de estar presente também com a sua dimensão festiva para ampliar onde que essas lutas chegam. E também, eu acho, por um debate que a gente vem cada vez amadurecendo, que o povo não quer só resistir no sofrimento ou naquela saga, né? Você vai mobilizar, às vezes, as comunidades e eles falam, não, mas você só vem aqui me chamar para fazer política, para fazer ato. Eles também querem ter essa dimensão do seu corpo falar de outras formas, da energia fluir de outras formas, porque senão o adoecimento, a saúde mental está cada vez mais prejudicada, porque a vida já é dura, você já tem que sobreviver. Eu acho que esses blocos vêm contribuindo também para dar uma alegria revolucionária para um processo de construir transformações possíveis, não só pela dureza da luta. Assim. Enfrentar uma polícia às vezes é duro, né? Enfrentar uma situação de despejo real é duro, ficar sem água e saber que você vai ter que fazer é duro, mas a gente também pode trazer outra dimensão, e tem feito isso, né? A própria Praia da Estação, né, que trouxe também todos esses grupos de carnaval, ela é muito fundamental hoje. Uma série de movimentações é fundamental hoje para pensar o que Belo Horizonte conseguiu construir, né, junto com esses blocos e junto com os movimentos de luta, com os movimentos sociais. Eu acho que
rompeu aquela tradição de esquerda dura, né, para poder se abrir também para novas possibilidades. Em BH já tinha uns grupos, né, que não eram blocos, mas grupos de referência de mulheres, né? A gente tem as bacurinhas, que fazem um movimento, e fazem ainda, muito interessante, né, com um discurso interessante. Tinham as chicas. Então, assim, eu acho que os blocos feministas, eles já começaram com alguns grupos importantes de referência de Belo Horizonte, né? E aí eles foram acontecendo. O Sagrada e o Bruta, eles têm, o Sagrado Profano e o Bruta Flor, eles têm um início em datas parecidas, assim, são contemporâneos. E a gente pode acompanhar o surgimento de alguns que são muito legais, né? Clandestinas mesmo, o Carnaval das Minas, o segundo, ele aconteceu apoiando a ocupação Tina Martins. E aí surge de lá o Clandestinas, sabe? Então a gente teve a felicidade de poder ver o surgimento do bloco. O Tapa de Mina, que são fundados por percussionistas incríveis e que a gente tem também o prazer delas terem ajudado a gente demais. E aí a gente pôde acompanhar. Então, assim, tem muito bloco feminista legal e que a gente aprende muito, troca muito. Muito bom. A Sagrada Profana sempre me chamou a atenção porque tem companheiras que constroem a luta, então elas divulgavam nesses espaços da luta, assim. Eu posso dizer da importância, eu acho que é fundamental romper com essa lógica que é os homens que regem, são os homens que têm esse lugar de destaque na cena musical, né? Você vai para um samba, a maioria ainda prevalece sendo os homens. Você vai para um pagode, raramente você vê uma mulher no pagode. Então tem os lugares, principalmente da percussão, que ele é muito ainda dito para os homens. Então eu acho fundamental, importante ter blocos só de mulheres, porque faz diferença sim, é importante sim ter debates e ter apropriações que diz de nós, a nossa trajetória, do que importa para nós e que muitas vezes os blocos que os homens protagonizam mais, não deixam fluir, não deixam aparecer algumas coisas assim, né? E eu acho muito importante romper com essa lógica, assim. Eu vejo agora muitos blocos mistos, é legal também ver os blocos, a própria Angola Janga, né, que a gente estava conversando antes. Não é só de mulheres, mas traz a marca das mulheres negras, da negritude, dos homens, que os homens somam a narrativa de fortalecer essas mulheres. Então é fundamental pensar como que coloca destaque, coloca acento nisso que é tão importante para a gente, e a gente tem uma história de muito apagamento, né? Muito apagamento das potências que as mulheres têm. Então eu acho que o Carnaval também vem mostrando isso. As várias formas do corpo se fazer presente nesse espaço. Porque nós estamos aí, né? Somos mulheres, fazemos parte da sociedade, então a gente tem que existir também no Carnaval. E por isso a importância também. A gente, né, tem que poder falar com liberdade, com propriedade. E como a gente sabe que é nosso direito ter espaço para fala, a gente cria. E os blocos foram criados para a gente ter cada vez mais voz. E, né, quem está mais tempo nesse processo, hoje, eu acredito que, pelo menos é o que eu penso, que eu hoje tenho muita voz e quero que todas também tenham tanta voz quanto eu me sinto livre de ter, sabe? E aí eu acho que a importância é essa, da gente ser vista na maior diversidade possível e que a gente está junto e todas merecem todos os direitos e todos os privilégios e tudo que a sociedade nos deve, né? E tem que nos oferecer. E é isso, é por isso que a gente tem que existir no Carnaval e em todas as épocas do ano aí, e no mundo inteiro, e no BH toda. A gente tem que estar em todos os lugares. E aí é por isso que o Carnaval e os blocos feministas são importantes. E eles ultrapassam o Carnaval, ainda bem, né? O Carnaval é uma desculpa. Há muito, né, gente? Tipo assim, vamos começar pela regência, né? Porque quando começou a mulher reger, ai, misericórdia.
Nossa, foi um trabalho, Jesus. Que bom começou a nascer os outros blocos. Tipo assim, o Brutas nasceu assim 1 ano antes do Tapa. O Tapa já existia só na cabeça, assim. Aí veio o Bruta, aí já tinha o Baque de Minas. E tipo assim, isso foi proporcionando não só as mulheres regentes, né? Mas isso foi um marco muito bom, assim, porque essa questão de regência vem só para homens. A percussão em si, ela é taxada só para homens, né? Parece que mulher não pode tocar. Então a importância desses blocos é gigante, sabe? Das mulheres ver que tem um espaço para elas. Porque quando você está num bloco, assim, só de mulheres, você faz amizade, você consegue conversar sobre muitas coisas, se abrir. Então, é um movimento, assim, não só para você tocar, é para você também se conhecer, se libertar, aprender a se respeitar também, né? Porque a criação, eu não sei da criação de muita gente, mas a maioria da criação de muitas mulheres é sempre ser submissa, é sempre abaixar a cabeça. Na minha criação não foi essa, porque quem me criou só foi minha mãe, uma mulher sozinha. E ela sempre foi meio que petuda, assim, com os homens, né? Porque minha mãe teve homens na vida dela, não de namoro, assim, tipo pai, irmão, que, tipo assim, família de militar, então você já viu, né? Então se a pessoa não saber assim, pô, todo mundo monta em cima. E ela me criou desse jeito, então eu já nunca fui assim, de ficar baixando a cabeça para as pessoas. Então, mas só que muita gente é assim, então eu acho que isso é muito importante para construção, independente da idade, né? Que seja uma pessoa nova, uma pessoa com mais idade, sempre há tempo da pessoa mudar a cabeça, né? Então eu acho que é muito importante esses blocos e continue nascendo mais, né? Que fique ali pau a pau com os outros blocos. Com a criação desse bloco das ocupas, que ainda é uma coisa muito singela, eu tenho percebido que as mulheres, como em toda a construção de comunidade, estão muito à frente, né? Seja fazendo o rolê acontecer, enquanto mulheres que vão estar ali tocando e indo para a rua, ou da mobilização, ou de enviar os filhos, né? As mulheres, elas são muito presentes dentro das comunidades, né? E aí a comunidade, ela tá em tudo. Ela tá no carnaval, ela tá na política, ela tá na saúde, ela tá na educação, ela tá em tudo. A diferença de que muitas vezes que a gente não enxerga essas mulheres, né? Que elas não são percebidas, elas estão fazendo o trabalho duro, porém não são vistas, não são reconhecidas. E o carnaval, essa discussão do bloco, de criação do bloco, tem sido uma oportunidade para esse lugar de fala, sabe? Delas se sentirem muito à vontade, com essa liberdade que o carnaval traz, para poder colocar as questões delas em pauta. Eu acho que tem se falado muito sobre o feminismo e tem atingido a nova geração que está chegando. E está chegando com tudo, eu acho que está presente sim. O legal desse bloco é que o nosso professor de percussão traz a esposa dele, a Celina. Então, assim, não tem essa divisão, porque se tenta ter, a Celina já quebra. Então, assim, é muito leve, é muito natural, é muito equilibrado, na verdade. E, na verdade, a maioria são mulheres. Sim. Na ocupação Guarani-Caiová, por exemplo, assim, a grande maioria lá são as mulheres e a gente vai revezando, não tem ainda esse lugar de disputa. Eu acho também essa questão da geração que a Fê falou, né? É uma juventude que já desconstrói questão de gênero, né? Não tem uma necessidade de falar se é hétero, se é bi, né? Já chega com uma outra... E temos de tudo, né? Tem a Júlia, tem mulheres várias trans, mulheres trans. lésbicas,
temos uma diversidade de corpos, né? Na ocupação Rosa Leão, que é uma ocupação lá da Isidora, né? Lá. Então, as mulheres lá, tem a Samantinha, que é lésbica, que ela já tem aí um empoderamento, ela foi coordenadora da ocupação desde os 13 anos, então ela já vem com um repertório político muito forte, e ela debate a questão LGBT muito forte, a questão de ser mulher. A Júlia, uma mulher trans enorme, que tem uma sensualidade, uma capacidade de envolver a gente no bloco também, né? E ela cumpre muito esse papel de animar, de florescer. As mulheres, que às vezes são mais tímidas, aí quando chega elas vão se contagiando. Algumas mulheres mais velhas, que não têm uma autoconfiança, que acham que às vezes não vai dar conta. Aí quando chega, fala, não, dá sim. Aí esse incentivo mútuo, assim. Eu estou para dizer para vocês que é um dos espaços mais de igualdade que eu percebo, assim, sabe? De não ter disputa, de não ter desgaste, sabe? É uma fruição tão grande que eu acho que é pela pegada do fazer, por se identificar também com a luta, de ver que está no mesmo corre, assim, sabe? Eu não sinto esse peso, mas por obviedade a gente depende de um homem, né? Uhum. É ele que sabe reger, é ele que sabe tocar o instrumento que orienta, que direciona, assim. Então falta também talvez a gente pensar sobre esse lugar das mulheres no bloco, como que a gente faz com que as mulheres assumam talvez essa frente, né? É um bloco de mulher feito para mulher, né? Então, tipo assim, a produção toda é feita por mulher, as cantoras, né? A bateria em si. Eu acho que é isso, mostrar para a mulher que o lugar dela é onde ela quiser, né? Se ela quiser cantar, se ela quiser ser produtora, se ela quiser tocar. Quem sabe um dia a gente consegue um trio que seja uma mulher dirigindo. O lugar dela é lá dirigindo o trio, sabe? Acho que é isso. Eu considero Bruta Flor feminista. Primeiro porque a gente defende que a mulher seja o que ela quiser. E aí, para mim, essa é a base do feminismo. A gente quer conseguir ser um espaço para qualquer perfil de mulher, que elas possam ser o que elas são. E, para mim, o feminismo ele está nesse lugar de tirar as mulheres de um lugar submisso de só responder ao que é imposto. Então, para mim, o Bruta Flor, ele na base dele é feminista por isso. E aí vem as outras coisas, né? Ele foi fundado por mulheres. Todos os movimentos do Bruta Flor, quando ele protagoniza, são para mulheres poderem falar. A gente tem apoio do público masculino? Sim, mas eles são apoiadores do movimento feminista, porque o foco são as mulheres. Então, com certeza, o Bruta Flor é um bloco feminista. Eu arrisco a dizer que muito feminismo branco. E não por falta de interesse das minas pretas, sabe? Mas por falta de acesso, por falta de conhecimento do que está acontecendo, porque quando você roda na periferia, quando você está na ponta, você precisa explicar ainda o que é o 8 de março, sabe? A gente vive aí muito enganadas em relação a algumas lutas e movimentos que ainda não aprendeu nos acolher, né? Tá presente, mas porém com muito esforço, sabe? Com muito esforço das mulheres pretas que entenderam a importância desse rolê. E aí elas estão ao mesmo tempo que construindo esse espaço, semeando a palavra nas comunidades, sabe? Então, assim, é muito trampo. Tá muito mais fácil e muito mais presente o feminismo na cultura para as minas brancas. Eu acho que tem uma frase que é muito importante para a minha vida, que é: revolução é quando o extraordinário se torna cotidiano. Então, eu acho que ainda estamos, eventualmente, assim, é extraordinário ainda, mas não é cotidiano.
Porque se você pensar quais mulheres vão no carnaval, quais mulheres tocam no carnaval, da onde que são essas mulheres que produzem carnaval, que estão conseguindo conquistar lugares também, essas mulheres têm CEP, essas mulheres têm uma trajetória que é muito diferente das mulheres que a gente atua nas periferias, é muito diferente das mulheres que a gente escuta falando que não sabe, numa roda de conversa apareceu que não sabe que é um centro de cultura. Então a gente tem que pensar assim, não, como a gente vai fazer um bonde das mulheres para conhecer um centro de cultura, para conhecer a Praça da Liberdade. Então a gente não tem um acesso das mulheres das camadas populares, né? Então ainda é extraordinário. Tem avanços porque determinadas mulheres, e aí eu vou ousar dizer que pertence talvez mais a esse feminismo branco, não é um feminismo popular, não é um feminismo negro, apesar de ter iniciativas importantes, referências importantes, eu ainda acredito que falta popularizar e pensar quais mulheres também que precisam, e é de direito, né? Cultura é direito. Como fazer para que essas mulheres também tenham o direito de, se não for para tocar, para usufruir, né? Se não for para reger, mas para poder estar lá conhecendo, sambando e se realizando. Sim. Eu acredito que, assim, falando muito do contexto de ocupação, né, principalmente da Dandara, nesses 13, 14 anos que a Dandara vai fazer agora, não sei, 2009, depois a gente faz essa conta. Mas em todos esses anos da Dandara, muito se falou da nossa luta por moradia, né? Só que a nossa luta está para além disso, sabe? Nós conseguimos fazer aqui na comunidade que as crianças ocupassem o Museu da Pampulha, sabe? Com arte, e apresentar para os meninos arte. Os meninos, eles venderam as obras deles, né? Teve um leilão das obras deles. Então, assim, a gente tem tentado agora com o bloco, né? Ocupar mais esse espaço dentro da cidade. É muito difícil, porque as coisas são muito na marra, assim, muito na nossa vontade mesmo de fazer acontecer. Porém, eu acho que é super possível de mudar esse cenário, assim, né? As meninas estão bem empenhadas e eu acho que é isso, assim, a gente saberia muito mais coisas se a gente tivesse tido acesso à cultura, por exemplo, assim, sabe? Porque a gente é muito educado dentro desse espaço, né? Só que ele foi negado pra gente. Então, assim, eu acho que o carnaval, os meninos ocupar um museu de arte, é tudo, assim, muito primeiro passo, é tudo coisas que eu falando, assim, pode parecer pequena, mas que o resultado mais pra frente vai ser uma coisa grandiosa, assim, como é a comunidade da Dandara. Vou falar um pouco de mim. Eu acho que é um universo muito novo para mim. É um universo muito rico, muito do povo que faz, mas muito novo. Porque Flavinha falou do ponto de cultura e eu perguntei para ela uma vez o que é ponto de cultura? O que tem nesse lugar? Porque assim, tá tão distante Tava, né? Ainda está um pouco distante da minha percepção, ou da minha vivência, ou do meu interesse, que eu não sabia o que era. E a gente passou de carro, ela falou assim, olha, aqui que é o Centro Cultural da Pampulha. Eu falei assim, nossa, é mesmo? Flavinha, o que é esse lugar? O que tem nesse lugar? E ela se espantou, porque está tão dentro da realidade dela, que tipo assim, como assim, Fê? Você não sabe? Não, isso está errado, você tem que saber, você precisa conhecer e tal. Vamos marcar, vou te levar, vou te apresentar e tal. E é isso, e está distante. E se eu não conheço, imagine os meus filhos. Imagina as crianças aqui de dentro da nossa ocupação e de outras ocupações. E como faz para conhecer? Tem que marcar horário, é só chegar, eu vou ser barrada na porta, eu posso tocar, eu posso só olhar. Como que é para mim estar nesses lugares? Como é para as minhas crianças ter acesso a esses lugares? Como que é? Tem algum lugar que se eu quiser levar o grupo de crianças aqui da Dandara, eu posso
comunicar, entrar em contato, ter um ônibus que leva, um ponto, sabe? Como que é para acessar esse lugar? Tá perto quanto? Quanto tá perto de mim? Quanto? Quanto de passagem que você vai Quanto que eu vou gastar pra gastar levar para a família apresentar ao toda? meu filho um ponto de cultura? O lanche, o transporte, como tá perto de mim quanto? Não está perto. Está longe da nossa realidade, muito longe da nossa realidade. E por mais que a gente queira ter acesso, os acessos são limitados, porque é isso, cada vez mais o transporte está caro, cada vez mais a alimentação está cara e criança não quer saber, eles querem comer, vai dar sede, será que lá vai ter um bebedouro? Será que eu posso levar minha garrafinha? Será que eu posso levar um lanche de casa, forrar um pano e fazer um piquenique em algum cantinho e continuar vivenciando esses momentos com meus filhos? Será que eu vou ser abordada por estar lá? Será que a roupa que eu estou vestindo vai chamar a atenção mais do que um quadro que está exposto? Será que uma pirraça do meu filho vai chamar mais atenção? O chinelo que eu estou usando vai chamar mais atenção? Está perto de mim quanto? Não está perto de mim. Está lá, mas talvez para um outro patamar. A Hora da Luta ela participa não só dos atos de 8 de março, Gritos dos Excluídos, a gente costuma participar, várias outras manifestações que tem pela cidade, né, que são lutas que a gente se identifica, seja por educação, por saúde, né, o que for, a gente sempre está tentando estar presente de alguma forma. E aí teve duas ocasiões assim que foi muito bacana pra gente, que foi o 8 de março de 2021, que não tivemos um ato, né, mas tivemos algumas intervenções pela cidade. E aí eu fui homenageada como uma mulher de ocupação, representando todas essas mulheres, né, que têm doado seu corpo para a luta e pela moradia, que para mim foi assim maravilhoso, porque é um movimento que a gente sempre esteve ajudando um pouco na construção, de uma forma bem singela mesmo, ajudando na construção e participando dele, e aí ter, né, o nosso rosto ali, né, nessa manifestação pela cidade foi maravilhoso. E o ato desse ano de 2022, que a gente, para além de conseguir levar algumas mulheres para a manifestação em si, a gente conseguiu participar de uma forma mais presente da organização do ato, né? Então tinha representantes da Hora da Luta, assim como das brigadas também, dentro dessa organização, discutindo como ia ser feito isso, né? Conseguimos parceria com as meninas de uma cooperativa de catadores que funciona ali na Antônio Carlos. As meninas acabam assim até dando uma aula pra gente, assim, né, de gente pensar que a gente está fazendo alguma coisa e aí vem elas assim com um trabalho super necessário, que é o trabalho do catador, e abre mão de receber por isso, porque entende a potência que é o 8 de março. A forma que o Bruta Flor participa dos blocos também, do 8 de março, mudou também, né? Porque o Bruta Flor, as decisões dele são muito mais horizontalizadas. Então, quando a gente participa do 8 de março, cada participação é diferente, porque ela é proposta para o grupo. Então, a gente recebe convites, ou em algum momento, se o Bruta Flor quiser fazer o seu movimento do 8 de março de alguma outra forma, o bloco tem liberdade para fazer isso. Então, a gente, próximo ao 8 de março, observa como que está acontecendo as coisas na cidade e propõe para o grupo. E o grupo, coletivamente, decide, né, como que quer participar do 8 de março. Se vai ser por meio da bateria, se vai participar de reuniões e com um grupo X ou Y. Então, assim, a gente não tem o Bruta Flor, ele não é rígido, ele é muito fluido. Mas a gente sempre está no 8 de março, de alguma forma, né? Mas não tem um formato
fechado dessa participação. A gente sempre tenta ir com a bateria, né? Ou participar de uma bateria unificada, ou como bloco, tenta participar, às vezes propor atividades, vai muito do perfil de como que está o bloco no momento, né, do Brutaflor, mas sempre estamos. A gente participou de um que eu não estou lembrando o ano, mas foi um que foi muito grande. E participou de 2020. O desse ano não participou. Mas, tipo assim, a gente participou tanto na bateria, teve gente que foi ajudando na corda, um dos anos que eu participei com o Tapa de Mina, eu toquei na banda também, e regi. Então, eu acho que é um pouco do que a gente faz e que pode agregar, né, ajudar lá. Um evento que é importante da gente lembrar é a Caminhada da Visibilidade Trans, que o Brutaflor sempre participa, e é muito importante porque Cristal e Júlia são duas trans que estão sempre com a gente e sempre fortalecem o movimento Brutaflor. São mulheres que trazem muito para o cortejo sempre do Brutaflor, falam do lugar de fala delas, da importância de espaços para nós mulheres, para as mulheres trans também. E aí, ter a oportunidade de participar e fortalecer a caminhada delas também é muito importante, porque elas fortalecem a nossa também, né? Então, esse é um ato que o Brutaflor, eu acredito que a primeira vez que ele participou foi em 2016, 2017. Foi um cortejo que aconteceu logo após o Carnaval das Minas. E a gente estava também com um grupo super importante de mulheres feministas de BH, que é a Truque do Desejo. Elas estavam no cortejo com a gente antes dessa caminhada, que, da minha lembrança, foi a primeira vez que a gente participou com elas dessa luta. E foi muito legal, muito importante. E desde então a gente participa. E é isso, assim, muito... É um dos lugares que o Brutaflor bate o cartão é na Caminhada da Visibilidade Trans, que a gente fortalece e acredita que elas têm que estar sempre com muito mais voz, sabe? Muito mais vistas, tem que ser mais vistas. Nas ruas Varejenis carregam toda uma nação. Ele diz que elas são feias, que são um bando de sapatão. Se a mulher de Atenas é melhor que eu, prefiro em submissão. Abaixo a misoginia e ao fascismo eu digo não. Grita forte a sempre viva, vestida com seu chitão, traz seu seio à mão.